E me veio uma dúvida na cabeça com relação ao conhecimento arqueológico, né? Você falou aí no começo que existe, é, uma hora bebe a filosofia, uma hora bebe a teologia, e depois vem a arqueologia, e isso tudo você acaba tendo uma intersecção para poder abordar diversos temas, né? Como é que fica o conhecimento arqueológico para poder dar significado à sua fé? Boa pergunta. Então, como é que vem o conhecimento em arqueologia para suportar essa base de fé enfim, até na Uhum. filosofia, né? Olha, se eu começar a arqueologia para provar a Bíblia, eu já comecei do jeito errado. Uhum. Até falacioso. Hum, É como se eu já falasse assim: eu vou provar que você está errado. Eu não estou sendo honesto. Eu estou com Uhum. preconceito. Um trabalho acadêmico ele não pode ser de preconceito. Eu tenho que avaliar em campo o que eu encontro uhum, e, a partir daí, ver se confirma ou não a minha tese. uhum, Porque todo mundo tem uma tese, ele tem uma hipótese de trabalho que ele vai. Agora, tem determinados estudos que já estão tão avançados que algumas coisas já estão tão consolidadas que você já pode chegar com aquele pressuposto. Não é preconceito. A diferença do preconceito é quando eu não tenho nada que valide o meu pensamento e eu chego já querendo impor aquele pensamento. É o camarada que de graça vira para eu e fala assim: até quando você vai bater na sua mulher? uhum. Quer Ele dizer, nem sabe, ele nem né? sabe, ele tá chutando ali, né? E muitos advogados assim, acabam fazendo isso no tribunal ali para Sim. encurralar uma testemunha. Pelo menos nos filmes é assim. Então a gente não pode chegar desse jeito. Agora o pressuposto não. O pressuposto eu já tenho coisas que foram falseadas para lembrar o Karl Popper. Você tem algumas coisas que já foram consolidadas. Então você já tem alguns degraus para partir daquilo ali e você continuar o Ah, trajeto. É como, por exemplo, a física, a medicina, algumas coisas que já foram colocadas, estabelecidas por Einstein, por Newton. O físico tem que ser uma coisa muito forte para quebrar aquele modelo ali. Uhum. Ele já vai com aquele pressuposto ali, porque tem coisas que estão comprovadas. E tem várias coisas da Bíblia que já estão comprovadas. Então a gente já tem hoje uma base, por exemplo, para falar que houve um reino unificado de Davi, que Jesus de Nazaré existiu. Outras coisas eu não tenho. Então é um trabalho de CSI. Agora, quem trabalha com método científico sabe que poucas evidências geram grandes resultados. Às vezes uma gota de sangue é o suficiente para incriminar uma pessoa. Eu que Uhum. sou leigo falo, mas que uma gota de sangue no luminal, o cara vai saber quem que fez. Mas o cara que entende, o perito, ele sabe. Um fio de cabelo é o suficiente para ele te contar o que aconteceu nessa sala aqui. Se foi luta corporal, se não foi luta corporal, um cadáver é o suficiente. Então, muitas vezes na história, assim, um elemento vai confirmando. Agora, o interessante, agora eu vou fazer um encontro com a fé, é que a Bíblia, de todos os livros religiosos que há no mundo, Bhagavad Gita, Livro dos Vedas, Tao Te Ching, Mahabharata, o próprio Alcorão, nenhum livro arvora historicidade para confirmar a sua mensagem. hum. Se eu agora descobrir que Arjuna e Krishna nunca existiram naquela batalha que está no Bhagavad Gita, isso não vai mudar nada na fé hindu. Quando você fala de historicidade, evidência. Evidência que aquilo Perfeito. aconteceu. Uhum. Não é que aquilo aconteceu. E é lógico, abrindo um parênteses, que o método que eu uso para elevar a possibilidade daquele acontecimento é diferente do método que eu uso para olhar em laboratório a cura do diabetes. Uhum. Então, dependendo do que você está estudando, você vai usar métodos diferentes e até a palavra prova, comprovação, ela muda. A maneira de eu estudar em laboratório, como falei no exemplo aqui, a cura do diabetes, não é a maneira que eu vou estudar a economia. Uhum. Ainda que alguns elementos até possam ter uma intersecção, um economista que projeta, tem uns camaradas que ganham o prêmio Nobel aí, né, que ele consegue prever um crash econômico a cada ciclo, tem muito isso da área de vocês aí, né? O sujeito ele é um gênio, ele consegue falar, olha, daqui a 5 anos a Bolsa de Valores vai estourar por causa disso, 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 disso. O camarada não está jogando búzios nem nada, ele está fazendo um exercício de futurologia. Mas o método que ele usou para comprovar aquela teoria econômica dele não é o mesmo que eu vou usar em laboratório para encontrar a cura do diabetes. Não é o mesmo que eu vou usar na psicologia para prever que a pessoa, para diagnosticar uma pessoa com bipolaridade ou autismo ou qualquer coisa parecida. E na história, eu também tenho um método apropriado para saber se realmente Júlio César cruzou o Rubicão ou não. Hum.
E Se falou, né? Exatamente, né? A lei iacta est, né? Se bem que isso aí é o Shakespeare é o César de Shakespeare. Exatamente, né? exatamente. Mas, romantizado. Romantizado. Mas até para separar o romantizado do real, ou como dizem em alemão, o Historie, do Geschichte, o que aconteceu do que foi historiografado, historiogizado, né? Então, nesse aspecto, algumas pessoas, por não saberem esses detalhes, falam assim, mas você não prova que aquilo aconteceu na Bíblia, eu quero uma prova que Jesus ressuscitou. Não é assim que a gente vai investigar isso. São com outros meios. E nesses meios, eu acho curioso, repito, a diferença, a singularidade da Bíblia em relação aos outros livros religiosos, que a Bíblia é o único livro, de todos esses que eu citei e outros mais que poderiam ser mencionados, que desafia o leitor a comprovar a historicidade dela. Vou dar alguns exemplos. Paulo falou o seguinte, olha, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Traduzindo, parafraseando Paulo, é como se falar o seguinte, se Jesus não ressuscitou, rasga tudo que eu escrevi, que eu sou o maior imbecil da história e estamos todos ferrados. Tá certo? Se não aconteceu aquele episódio bíblico ali, se o povo de Israel não saiu como a Bíblia falou, você joga tudo fora. Se Jesus morreu enforcado e não crucificado numa sexta-feira, conforme o Evangelho, pode rasgar tudo. É diferente de Sócrates ter morrido tomando cicuta ou ter morrido de velhice. Não muda nada no meu aspecto como filósofo, mas a Bíblia muda. Então, quando eu vejo elementos mínimos da arqueologia confirmando trechos que a Bíblia falou, isso é importante para mim, porque se a história que a Bíblia apresenta é verdadeira, a teologia que se assenta nessa história também o será. Porque, repito, a Bíblia é o único livro que fala o seguinte, comprova que o que eu estou falando é verdade, a mensagem que eu falo é verdadeira, a partir da história que eu te contei. Isso é bem interessante. Eu estava vendo esses dias, tinha gente que não acredita que nem Cristo existiu. Isso assim já... Assim, você pode até não acreditar que Cristo é Deus. Mas que ele não existiu? Que ele não existiu, é meio terraplanismo até, porque isso aí até... Mas sabe uma coisa que surpreende a gente? Às vezes você tem um pouco de terraplanismo, vou usar essa expressão, até com pessoas cultas e eruditas. Sim, às vezes até cultos. Estou lembrando aqui o autor do livro... Nossa, fugiu agora. Que escreveu Why I'm Not a Christian. Não lembro. Qualquer coisa. Dá uma olhada. Dawkins? Não, Dawkins não. Ele é mais antigo porque eu não escrevi cristão. Ele ganhou o prêmio de medicina nos maiores matemáticos. Gente. É como se eu esquecesse o nome de Platão aqui agora. Como que é? Why I'm Not a Christian. É o autor. Nossa, tá na ponta da língua aqui. Eu tô com a fisionomia dos sujeitos, dá até agonia, isso é mente cansada. Bertrand Russell. Bertrand Russell foi um dos maiores gênios do século XX. Ele escreveu um tratado, que até o título já é em latim, Principia Mathematica, que assim concorre com Newton na física, sabe? O camarada da literatura, o homem era gênio, não perdia nada para Einstein. E Bertrand Russell, além de toda essa erudição e cabedal intelectual que ele tinha, ele era um ateu convicto e um crítico ácido do cristianismo. E ele escrevia tanto tratados matemáticos, assim, que não é qualquer um que lê, como o Princípio da Matemática que eu falei com vocês, como ele também escrevia para o povo. Ele tinha essa capacidade de escrever para o mundo teórico e também para o mundo leigo. Era um divulgador científico e atraía os jovens. E esse livro dele, Why I'm Not a Christian, Porque Eu Não Sou um Cristão, fazia a cabeça de muitos jovens. E como é que você ia duvidar de um camarada do cabedal de Bertrand Russell? Mas olha que interessante. Um dos pilares da crítica dele ao cristianismo é que ele falava assim: o grande erro dos cristãos é perder tempo com Jesus de Nazaré. Ele é fútil e certamente não existiu. Devemos ocupar o nosso tempo com Pitágoras. Esse sim deve ser considerado o maior gênio de toda a história. O pai da verdadeira ciência, o pai do intelectualismo, aquele cuja vida e obras me inspiram a ser quem eu sou. Ponto, parágrafo. Se eu interromper a leitura aqui,
eu tenho uma carteirada violenta, porque a Bertrand Russell, se estivesse vivo aqui agora, quem é Rodrigo na fila do pão para discordar de Bertrand Russell? Porém, eu fiz filosofia também. E quando você vai estudar do ponto de vista arqueológico, por isso que é importante a intersecção das 3 áreas, a vida de Pitágoras, o homem que ele falou que deveria ser o centro da atenção dos jovens e não Jesus Cristo, que Jesus era uma lenda, Pitágoras era uma realidade, eu descubro que nós não temos evidência arqueológica e histórica quase nenhuma de Pitágoras. Olha só. O que nós temos da biografia dele são fragmentos que chegaram até nós em pedaços datados de até 1000 anos depois da época que supostamente ele existiu. E esses fragmentos de 1000 anos depois da suposta vida dele, não chega a 1000 anos, mas uns 800 anos depois dele, dão conta que ele era, no máximo, um místico que acreditava em transmigração de almas, solteirão, que vivia olhando para cima, um dia caiu num buraco, que ele acreditava que uma vez ele impediu o pessoal de bater num cachorro, não porque ele tinha paixão pelos animais, é porque ele escutou no latido do cachorro desesperado a voz de um amigo que tinha morrido. Então ele achava que a alma do amigo entrou no cachorro. Nossa. Sabe? Ele tinha a teoria das cordas, não aquela teoria das cordas do Einstein, mas é uma teoria das cordas assim que os números tinham... Ele fazia uns nós nas cordas ali, e ali com a música e tudo mais. E até o famoso teorema de Pitágoras é quase certo que não é de Pitágoras. Porque o teorema de Pitágoras você já o vê colocado na época da 4ª dinastia faraônica, na pirâmide de Sácara. Quando Djoser encomendou lá a pirâmide fez a pirâmide o faraó Djoser, encomendou de Imhotep. Imhotep era o arquiteto do faraó Djoser. O Imhotep, que é até curioso, no filme da Múmia, aí a gente vê os errinhos, são parênteses. Sim, aqui, vira né? Hollywood. Porque no filme da Múmia, a Múmia é Imhotep, né? E ele era mas só que eles põem o Imhotep na época dos egípcios, dos hebreus. Porque tem um pedaço do filme da Múmia que fala assim: essa é a língua dos hebreus, que o cara lá, o doidinho, falava vários idiomas, né? Tinha os hebreus. Não, os hebreus vieram 1100 anos depois disso. Sim. Mas tudo bem, só um parênteses. Tá bem Hollywood. Bem Hollywood. Mas o Imhotep foi um arquiteto do faraó Djoser, da 4ª dinastia egípcia, eu tô falando aí por volta de 2.300 a.C. E Imhotep já usou o famoso teorema de Pitágoras para calcular a base lá da pirâmide, transformar a masta em pirâmide. E Pitágoras, se existiu, ele vem ali pelo 6º século a.C. Estou falando aí 2.300 menos 500 e pouco, né? Rápido a conta aí. Então, nós não temos nem certeza que o teorema de Pitágoras, apesar de acreditado a ele, pertence a ele. Aí você vê, Bertrand Russell comete um erro crasso ao tratar esse personagem, que tem mais de lenda do que realidade histórica, para contestar Jesus, que nós temos a história dele confirmada fora da Bíblia em vários autores pagãos. Sim. Tácito, Suetônio, Plínio, sabe? Todos esses aí nós temos ali a existência de Jesus, Flávio, José, nenhum deles eram cristãos. Mas eu até volto um pouquinho atrás, né? Quando ele fala que não devemos perder tempo com Jesus de Nazaré, né? Acho que um componente importante da fé é justamente querer, né? Então, assim, não se trata de existir ou não. Acho que a maior fé em Jesus é simplesmente querer ter fé em Jesus. Né? Então, talvez seja se discutir com um cara desse, procurando desqualificar o que ele defendia, não faz eu apontar, geralmente, a grande maioria dos fiéis, né? Não aponta o que a maioria dos fiéis tem, que é o desejo genuíno de seguir a Jesus, de amar Jesus, pelo que aí foi, né? E, Diego, você tocou num ponto aí brilhante, eu vou te falar por quê. Eu vou até chegar a uma situação aqui exagerada, hiperbólica, mas só para fazer jus à minha argumentação. Vamos supor que Bertrand Russell estava certo. Que Jesus é um mito. Vamos supor que nós estamos enganados aqui, não existiu Jesus mesmo, tá certo? É um mito.
e tudo mais, e que não passou de uma figura mitológica. Se existiu, não foi nada daquilo que os evangelhos dizem. Vamos piorar, já que eu quero exagerar. Jesus nem existiu. Ele é um personagem criado pelos evangelistas, assim como Heródoto, como Homero criou os personagens ali da Ilíada, tá certo? Não existiu. Jesus é um mito. É um mito. Como Aquiles, em Troia. Como Ícaro, exatamente. Como Ícaro, qualquer um desses aí. Tá, beleza. Stuart Mill, que também era um incrédulo, alguns colocam Stuart Mill como ateu, outros o colocam como agnóstico, mas de qualquer maneira, crente ele não era. Crente ele não era. Stuart Mill foi o sujeito que sistematizou o método científico. O pai do método científico é Francis Bacon. Mas quem sistematiza bem ali direitinho, a técnica é Stuart Mill. Ou seja, nós temos as leis do método científico é graças a Stuart Mill. Beleza? Tranquilo. O próprio Stuart Mill admitiu que apenas alguém maior do que Jesus poderia criar um personagem como Jesus. Que ele era tão fantástico, tão extraordinário, que era difícil imaginar uma pessoa humana, por maior que fosse a sua capacidade inventiva, de bolar alguém como Jesus. Stuart Mill admitiu isso. Mais à frente, C.S. Lewis, que era ex-ateu, o C.S. Lewis falou o seguinte: eu concordo com Stuart Mill. Só alguém maior do que Jesus para criar Jesus. Então, se Jesus foi criado por alguém, me diz quem é esse cara, porque eu vou dedicar minha vida a ele. Você entendeu? E aí eu vou complementar agora o pensamento de Stuart Mill e C.S. Lewis. Se Jesus é uma lenda, Jesus está como Ícaro, como Hércules, ou como o Thor, como o Incrível Hulk, como qualquer um dos personagens da Marvel aí. Tá certo? Como qualquer um deles. Sim. Agora, se eu pegar uma revistinha da Marvel, quantos ex-drogados, quantos ex-traficantes, quantos ex-assassinos, quantos homens que praticam violência contra a mulher eu tenho porque leram os Marvel? Joga Marvel na cadeia. Quantos ex-delinquentes você vai produzir lendo a história do Thor? Lendo a história do Hulk? Ou lendo mesmo os clássicos gregos? Agora, joga na mesma cadeia o Novo Testamento. Quantas pessoas que antes da leitura daquele livro era um camarada que, se ele passasse aqui na rua, você tinha que ficar trancado dentro de casa, que ele podia te matar e fazer um lanche depois com o seu corpo ali na sala. E depois de convertido, é um camarada de uma honestidade que você pode colocar para trabalhar aqui e deixar o cofre aberto que ele não tira um tostão. Ou seja... Você fechou bem no Novo Testamento, que se olhar o Velho também rolam umas chaceiras ali exatamente. também. Mas eu coloquei o Novo só para enfatizar a pessoa de Jesus, que é o objeto aqui, né? Porque mesmo a Bíblia como um todo. Ou seja, ainda que a história de Jesus seja um mito, deveria ser mantida. Porque é um mito que transforma pessoas. É verdade. Vocês viram que foi o extremo de abrir mão de tudo que eu acredito. Isso está enganado. Ainda que um ateu me prove, para longe de qualquer questionamento, que aquilo, que os evangelhos são um mito. Ainda assim, é um mito que merece ser mantido e não combatido. Então, mesmo o ateu que combate os evangelhos, tem alguns na internet, ele está praticando a pior asneira que ele poderia, ele está praticando a pior estupidez que ele poderia, porque ele está falando com esses presos que mudaram de vida, porque entregaram a vida a Jesus, que aquilo é um mito, então volta a ser preso, volta a ser bandido, que aquilo ali não vale a pena. E vou mais além. Ainda fica uma nota de dúvida muito honesta. Ainda que seja um mito por mito, por que esse consegue algo que a história do Thor não consegue?